Obrigado, eu que agradeço aí pela oportunidade. Pelo pouquinho que eu pude ver aqui, esse time aí ia dar trabalho, hein? Mas na parte de baixo da tabela. Eu tava quietinho. O Mauro é o cara mais sério, o Mauro é o cara mais sério aqui do programa, viu? Quando tá o Zé Elias, o Pedro Ivo e tal, é uma bagunça. No Palmeiras, quem é o cara mais sério? Quem é o Mauro Naves ali do Palmeiras, ô Zé? Ah, deixa eu pensar aqui. Cara, tem cara que é mais descontraído, assim, mas eu acho que eu vou falar que é o Bigode, assim, um cara que é mais respeitado, que todo mundo evita brincar, assim, né? Deixa ele mais na dele, apesar de ser um cara muito tranquilo, é um cara que todo mundo respeita. Então, vou falar que o Mauro é o William Bigode. Ah, tá. Eu pensei até que era o Felipe Melo, viu, Zé? Mas não é o Felipe Melo, não, né? Não, o Felipe ele é da resenha, ele é bagunceiro também, mas o Bigode ele é mais tranquilo, é mais na dele. O Felipe ainda brinca, ele tem aquele jeitão dele lá, mas no vestiário, nos treinamentos, assim, ele é mais tranquilo. O negócio que ele muda é quando é dentro de campo. Eu pensei no Gustavo Gomes. Bacana demais. Como é que é, Mauro? Eu pensei no Gomes. O Gomes ia O ser uma opção zagueirão. também. Também, né? Gustavo O Gomes. Gomes também. O Gomes é uma opção também. Cara mais reservadão Fechado. ali, fica na dele. O pessoal respeita bastante também. Ô Zé, deixa eu te perguntar uma coisa antes de passar aqui para os companheiros. Cara, jornalista geralmente é ansioso, né? A gente tá falando aqui no jantar e já tá pensando no almoço. Então, na minha ansiedade aqui, eu vou te perguntar. Cara, título da Libertadores, show, comemorando, espetacular. Há mais de 20 anos que o Palmeiras não comemorava esse título. Mas vem aí o Mundial, né? E a gente já fica pensando no confronto do Palmeiras com o Bayern de Munique, embora ainda tenha semifinais para os dois, né? O Palmeiras pode pegar o Sam, pode pegar o Tigres, enfim. Mas já tem aquele pensamento, já começa a olhar lá para frente, imaginar um Bayern de Munique, um confronto com caras que tem Thomas Miller, Lewandowski, enfim. Já pode se dar o direito de pensar um pouquinho, foco na semifinal, claro, mas já passa um pouquinho pela cabeça, Zé Rafael? Eu acho que sem dúvida, né? A nossa equipe vai para lá, mas mentalizando já, tá disputando a final, mentalizando, tá erguendo a taça, sendo campeão, e eu acho que esse é o espírito que fez com que a gente chegasse na final de todas as competições que a gente disputou em 2020. Então, a nossa equipe tem focado, tem se preparado muito para esses campeonatos, e tenho certeza que no Mundial a gente já aproveitou o que tinha que aproveitar do título da Libertadores, e agora vai focado demais para fazer mais um grande torneio, e espero que a gente possa voltar de lá ainda mais marcados na história do Palmeiras. Com certeza seria. Ô Zé Elias, eu vou falar uma coisa para você. Você tem direito a 2 perguntas, mas você vai fazer uma. Eu vou rodar o elenco e depois volta para você, porque você vai incorporar o Vanderlei Luxemburgo para fazer uma pergunta para o Zé Rafael. Lógico que vai. Mas a primeira pergunta é sua, não é do Luxa. A minha primeira pergunta, poxa. É sua. Boa noite, né? Boa noite, William. Boa noite, amigos do Esporte, Mauro, Pedro Ivo. Boa noite, Zé. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns pelo título. Como eu estava falando para você no intervalo, né? Curta bastante, porque é um título importante. Saiba que você e os seus companheiros aí, vocês entraram para a história do Palmeiras, e isso é muito importante na vida de um atleta, né? Eu queria saber, Zé, qual foi a diferença, né? Porque vocês estavam trabalhando com o Vanderlei de uma forma, depois veio o Abel e mudou um pouquinho, né? Mudou, de certa forma, a maneira de jogar do Palmeiras. Qual foi a grande diferença que você notou no trabalho dos dois, não só no dia a dia, mas no campo, nas instruções, na mudança, né, no intervalo do primeiro tempo para o segundo? Como é que foi essa mudança e como é que vocês reagiram e onde vocês perceberam, opa, peraí, tem coisa boa aqui? Boa noite, Zé. Então, eu acredito que
A mudança veio na mentalidade. A gente sabe que no futebol tudo é questão de momento, né? E com o Vanderlei, apesar de ele ter feito um grande trabalho, a gente sabe que a nossa equipe não estava vivendo um bom momento, vinha de resultados ruins em casa, geralmente, e a nossa equipe não conseguia encaixar uma maneira de jogar, tanto que acabou custando o cargo do Vanderlei. E depois que o Abel chegou, acho que a nossa equipe percebeu que os únicos que poderiam mudar era a gente, com as instruções, claro, do nosso treinador. E ele começou a dar os toques dele, apesar de a gente não ter muito tempo para trabalhar, né? A gente não teve muito tempo para treinar, semanas, igual outros clubes tiveram aqui no Brasil. E a gente foi ajustando conforme foi passando os campeonatos. Então, nossa equipe se adequou e mudou principalmente a mentalidade para que a gente pudesse realmente voltar a fazer grandes jogos e vencer grandes mata-matas. Pedro Ivo, com você. Boa noite, Zé. Bom ter você aqui com a gente, especialmente numa segunda-feira após título de Libertadores no final de semana. Eu fico curioso, Zé, para entender uma situação, acompanhando o jogo lá do Maracanã, ali na reta final do segundo tempo, você já tinha dado lugar ao Patrick, mas eu senti uma equipe, não só o Palmeiras, mas o Santos também, praticamente, se a gente pode dizer assim, os 15 últimos minutos ali, parecia que já não tinha mais fôlego, não tinha mais perna, parecia que já estava de olho na prorrogação, de olho talvez até numa cobrança de pênalti. Eu queria saber qual foi a sensação de vocês ali, até que ponto o calor de fato atrapalhou esse desempenho dos times. Está um debate muito grande acerca do desempenho do futebol praticado, se foi um bom jogo, se não foi. O calor de fato atrapalhou, quanto que atrapalhou? Vocês já sentiram isso antes do jogo? E eu te pergunto porque eu vi uma cena, a bola nos pés do John, o Luiz Adriano era o último jogador do Palmeiras ali mais próximo dele, o John não conseguia repor a bola, o Luiz Adriano não tinha forças para ir marcar, todos os jogadores no campo praticamente parados, e me deu a sensação que o jogo estava praticamente todo mundo esperando a coisa acontecer até que veio o gol no final. Como é que foi exatamente o calor nessa partida? Como é que vocês já estavam enxergando aqueles minutos finais ali? E obviamente o gol acaba saindo, se você puder detalhar o momento ali do gol, o que você sentiu do lado de fora, tudo isso. Boa noite, Pedro. Cara, quem estava lá no Rio, né? Eu acho que pôde sentir que foi uma tarde muito quente, o sol estava realmente castigando, estava muito abafado. Claro que isso atrapalha realmente um pouco, né? Quem sabe no desempenho físico das equipes, tanto que as duas equipes sentiram. Mas eu acredito que ambas as equipes sentiram mais o desgaste da temporada, né? O número de jogos que vem fazendo aí na sequência, do que realmente só a tarde que foi calorosa. Então, eu acredito que as equipes, apesar de estarem bem preparadas, sofreram um pouquinho por estar, teoricamente, em fim de temporada, em janeiro, né? Mas eu acho que isso que acabou atrapalhando um pouco mais. Com relação ao gol, a gente já tinha saído, estava numa expectativa muito grande no banco, torcendo, apoiando, sabia que faltavam poucos minutos para o jogo acabar. E o jogo foi um jogo muito tenso, muito mais disputado, porque é um jogo, uma final só, que vale o título da América, o título mais importante de todos os campeonatos que são disputados aqui. E a gente sabe que em jogo assim, quem acaba falhando acaba realmente pagando o grande preço, né? E foi isso que aconteceu, né? Num momento de desconcentração da equipe do Santos, a nossa equipe conseguiu encaixar um contra-ataque, né? E o Rony foi feliz no cruzamento e o Breno nem se fala na finalização. E aí acabou que já era, né, faltavam 2 minutos para acabar o jogo e a nossa equipe só pôde comemorar. Vai lá, Maurão. Mauro Bigode agora, é o Mauro Bigode. Tem direito a 2, William, é isso? Vai ter 2 rodadas? Porque aí eu vou fazer uma do jogo e outra depois sobre a vida dele. Pode ser? É isso? Tem, porque o Zé Elias vai incorporar o Vanderlei Luxemburgo, então eu tenho que ser justo. Pode fazer 2. Não, tá certo. Boa noite, William, companheiros. Abraço enorme a quem está nos acompanhando nos canais esportivos da Disney. Pô, Zé Rafael, prazer enorme te receber aqui.
Parabéns ao Palmeiras, parabéns a você. Então, a primeira pergunta é sobre o jogo mesmo. Todo mundo quer jogar, então já havia aquela expectativa como que o time seria armado e cada um fez uma escalação. Então, eu imagino que você viveu também uma ansiedade. Eu não sei com quanto tempo de antecedência o Abel avisou para vocês, ó, o time é esse. Mas, enfim, você viveu aquilo. E quem está dentro não quer sair, ainda mais numa decisão. Aí eu queria que você contasse ao torcedor, pra gente, assim, como é que é o momento em que vai ser substituído? Você fala, cara, tá 0-0, pô, vou sair, eu podia ser o cara dessa decisão, ou não, você estava cansado mesmo e tem que aceita normalmente, ou por ser uma decisão, passa a ser muito diferente de um jogo normal em que você é substituído. O que você pensou naquela hora lá? Quem vai decidir? Puxa, não serei eu, que pena, etc. Como é que é isso? E com quanto tempo antes você soube que seria titular? Boa noite, Mauro. O prazer é meu de estar falando com vocês. E a gente já vinha preparando a equipe desde o início da semana, né? A gente tinha uma base, uma ideia do que ia acontecer no jogo e a gente estava se preparando muito, né? A questão tática, justamente porque a gente sabia que a equipe do Santos era uma equipe que os pontas eram jogadores diferentes, né? E que estavam vivendo um grande momento, então a nossa equipe trabalhou muito em função disso, né? Eu e o Danilo, principalmente nós dois, né, nas coberturas para ajudar os nossos dois laterais, e foi isso que aconteceu na maior parte do jogo. A gente tentou sempre ajudar os nossos companheiros. Claro que nenhum jogador gosta de sair, mas nesse grupo a gente amadureceu muito e muitos jogadores não têm essa vaidade. Eu sou um deles, né? Se eu estou cansado, se eu já não estou conseguindo fazer o que eu faço, né, com 100% da minha condição física, eu prefiro, né, sair para dar condição para outro atleta entrar melhor. E eu acho que todo mundo estava pensando assim, porque é uma final de Libertadores, a gente sabia que era um jogo histórico para nós, né, para a nossa torcida e para o clube, e a gente sabia da importância de estar todo mundo... os 90, os 120, o tempo que fosse, tinha que estar 100% para dar o seu melhor, porque qualquer errinho ali poderia custar, né, esse título. E foi isso que a nossa equipe fez. Todo mundo, quando saiu, quem entrou com vontade, quem saiu, continuou torcendo e continuou vibrando do lado de fora. E eu acho que isso fez muita diferença para que a gente conseguisse alcançar esse título. Legal. Quer mandar mais uma, Mauro, para depois eu emendar o Zé Lucha? Ah, tá. Não, então, é o seguinte, Zé, depois de 2018, do que você jogou no Bahia, eu imagino, e até sei na época, eu lembro que acompanhei, que você deve ter recebido muitas propostas, né? Haviam vários times interessados em você. E eu acho, assim, muito importante, né, essas escolhas, essa administração da carreira e tal, o cara acertar, vir para uma equipe que, olha só, no que deu, você agora é campeão da Libertadores. Talvez você tenha tido propostas melhores, por mais dinheiro, etc. No entanto, você veio para o lugar que te leva a campeão da Libertadores. O que é que foi decisivo na sua escolha pelo Palmeiras? Não precisa citar os clubes, mas eu imagino que não foram poucos que queriam você naquele momento. O que fez com que você resolvesse? Não, vou para o Palmeiras e lá eu serei feliz. Essa é uma pergunta difícil, né, Mauro? Mas, ao mesmo tempo, fácil de responder. É aquele negócio que você sente, né? Você apenas segue o coração manda. Então, foi o que eu fiz. Eu não pensei bastante, mas na hora da decisão, acho que o coração mandou mais do que às vezes a própria cabeça. Então, eu segui meu coração e sentia que seria algo especial, que eu poderia realizar um sonho de criança, e hoje eu conseguindo realizar todos esses sonhos que eu sempre imaginei quando eu era um moleque. Então, fico muito feliz por essa decisão, né? Agradeço a Deus por ter iluminado a minha escolha e feito com que eu pudesse escolher o melhor caminho. E hoje eu estou aí trabalhando, batalhando e aos poucos recolhendo os frutos que eu plantei. Legal. Vanderlei Luxemburgo, a última pergunta será sua, o seu reencontro com o Zé Rafael aqui, depois de algum tempo, né? Você agora tentando salvar o Vasco ali do rebaixamento. Pode fazer sua pergunta para o Zé Rafael para a gente encerrar com ele.
Eu quero dizer que eu estou muito emocionado porque eu sou o pai dessa criança. Fui eu que coloquei esse jogador no meio campo, fui eu que tive a visão periférica, entendeu? Ele ficava meio indeciso e já falei para ele que esse jogador indeciso para mim, se tem 2 banheiros na casa, faz xixi nas calças. E eu falei para ele, vai jogar no meio porque você tem qualidade para ver todo o campo. E se o português falar que foi ele, pode falar que fui eu, viu? Mas parabéns pelo trabalho e eu queria saber, essa nova função, você gostou, meu garoto? Valeu, professor. Obrigado aí pela nova função, né? Pela adaptação. Eu acho que o Luxemburgo aí foi um cara que mudou realmente aí o meu modo de jogar, né? Recuou um pouquinho mais, colocou eu numa situação um pouco mais de criação, vindo de trás, com um pouquinho mais de campo, né? O duro um pouquinho é que tem que marcar um pouco mais, tem que ajudar muito mais na defesa também, mas isso aí faz parte, nem tudo é só alegria, mas eu estou muito feliz, né, por estar desempenhando, por estar evoluindo a cada jogo e pelo primeiro ano fazendo essa nova função, eu acredito que eu fiz mais jogos bons do que ruins, né, e quando você muda uma posição, você sabe que é algo totalmente diferente, algo novo que você não está acostumado a fazer. E foi isso que eu senti. No começo eu tive uma dificuldade, depois eu fui me adaptando, depois fui evoluindo e hoje eu já estou jogando de uma maneira mais solta, né? Claro, com muita coisa para melhorar e evoluir ainda, mas não é em um ano assim como foi esse que as coisas já vão estar 100% logo de cara. Então, fico feliz e agradeço ao Lucha aí também pela participação, por poder ter essa visão e me ajudar a evoluir e crescer como profissional.